Tudo bem, Zanqueta? Como é que você está? Boa noite. Queria primeiro agradecer a todos vocês pelo convite. É uma situação até inusitada, né? Porque cheguei de Medellín às 7 horas da manhã, foi um voo longo de quase 14 horas com escala em Bogotá, e acabei pegando uma folga longa, né? Porque eu trabalhei muito lá, muitas horas extras, ficaram acumulando algumas folgas, e me deram o restante da quinta, sexta e o sábado e domingo. Então, eu acabei vindo aqui para o interior de Medellín para Camanducaia, mas que legal que deu sorte de a gente poder, deu certo da gente poder fazer essa live. Bem, Zanqueta, não precisava nem falar o que você disse, eu sei do seu profissionalismo, do seu canal, que é um canal importante para a torcida do São Paulo, um canal que é acompanhado pela torcida do São Paulo. Eu digo muitas vezes que a internet trouxe uma série de pessoas que são torcedores e que às vezes colocam a emoção e querem fazer trabalho de jornalista tudo mais, e não tem essa capacidade. Mas existem muitos canais que eu respeito, né? Não vou citar os demais aqui, até por uma questão de concorrência, mas um dos canais que eu respeito é o seu, porque você faz um trabalho com qualidade, e agora dando oportunidade a essa, vou chamar de garotada, porque eu tenho 56, tá? Essa garotada aí com o São Paulo Blog Show, né? O Bruno que me fez o convite, mas um abraço para o Thiago também e para o Rafael, vou estar com vocês nessa hora. E, cara, acho que é isso, além de informar, além de trazer a credibilidade, um canal como o seu tem que realmente revelar também futuros bons jornalistas, futuros caras que acompanham com seriedade o São Paulo, porque a torcida é gigantesca, é uma das maiores torcidas do mundo e ela merece respeito na apuração das notícias. Então, por isso que muitos canais eu considero, e o seu é um deles, porque por mais que torça, por mais que a emoção esteja envolvida, que não é o meu caso, né? Eu vou pelo lado mesmo da razão, sou um profissional e além de tudo não sou São Paulino, todo mundo sabe, embora esteja há quase 30 anos lá cobrindo São Paulo, tenho um respeito gigantesco pelo São Paulo, mas a gente tem que saber que além da emoção, um canal forte como o seu tem que ter também a razão, a sobriedade, a tranquilidade de divulgar notícias sem caçar o like, e sim informar a torcida. Então, esse é um dos motivos que eu estou aqui, por respeitar bastante o seu canal e os meninos que estão fazendo esse projeto aí novo dentro do seu canal. Muito obrigado, Edu, pelas palavras. A gente fica ainda mais feliz. E aí eu já puxo o gancho, já que a gente está falando sobre essa coisa de informação, para a gente já começar nas perguntas. Eu queria até comentar contigo sobre o inusitado que acabou acontecendo até na terça, né? Que foi... Eu recebi a informação da questão da negociação do Igor Rabelo, principalmente muito por conta de agente estar fechado, etc. E eu senti que era possível fazer a informação naquele momento, acabei vazando a informação e, de alguma forma, de uma forma negativa, acabei até prejudicando o São Paulo na negociação com relação à questão do Igor Rabelo. Que uma negociação que, no final das contas, ela acabou não acontecendo depois e a gente hoje acabou tendo a notícia do Tolói, etc. E aí eu te pergunto, Edu, se na tua carreira, nesse tempo todo que você já viveu, já aconteceu alguma coisa similar contigo, de você fazer algum tipo de anúncio, ou de você ter alguma informação que acabou vazando, e a negociação ela acabou naufragando logo na frente por conta de um vazamento antecipado, a questão de timing. Como é que você enxerga essa situação, por exemplo, que acabou acontecendo até recentemente comigo, há 2 dias atrás aí? Como é que você vê essa situação? E se você também já passou por alguma coisa parecida? Sim, cara. Primeiro, você tocou no ponto que é o fundamental, né? Jornalista apura. Volto a dizer a frase que eu disse, a gente tem que trabalhar com a emoção, mas com a razão acima de tudo. A minha razão é jornalismo, e quem me paga o salário é a ESPN, como já foi a Bandeirantes, como já foram outras emissoras, e eles não estão lá para eu segurar a notícia, eles estão lá para eu dar a notícia. Então, quando eu tenho a certeza que as pontas estão amarradas, né? Normalmente eu amarro 3 pontas nesse caso de contratação, que é o atleta, o São Paulo e o time que ele está vindo. Se uma das pontas não fecha, eu posso dar o interesse. Se eu tenho 2 lados confirmando, eu posso dar o interesse e não tenho problema nenhum em citar que a terceira ponta não confirmou. Seja ela o atleta, seja ela o clube vendedor ou o clube comprador, no caso São Paulo. Existe uma notícia, uma especulação, mas o clube, o São Paulo, não confirmou. Não confirmou, mas que tem alguma coisa, entendeu? Então eu acho assim, já aconteceu, claro, porque assim, a gente apura, a gente dá a notícia, mas a gente não faz o contrato, a gente não vai lá e senta e assina o contrato. E quando você vai assinar um contrato com um jogador,
por maior que ele seja ou menor, tem tantas cláusulas que podem dar errada no contrato, que assim, pode estar tudo certo, apalavrado, beleza. Aí, cara, tem uma cláusula lá que tem uma porcentagem para o empresário que o clube não concorda. Tá errado, o empresário fala, não vamos assinar. Nesse caso específico, eu não sei se bate com o que você tem, o que eu soube é o seguinte, quando eu saí daqui no domingo quando eu saí lá de São Paulo domingo para Colômbia, o Tolói estava conversando no estágio, digamos assim, de médio para bom. Quando o pessoal chegou na Colômbia à noite, era meia-noite lá, que é a chegada do São Paulo, a conversa tinha mudado de patamar, porque além do empresário ter pedido um tempo para dar uma analisada no mercado ainda europeu de times menores, os salários estavam divergentes em relação ao que o Tolói queria e que o São Paulo oferecia, e era uma divergência considerável. O São Paulo partiu, e já devia ter, não partiu naquela noite, imagino que isso aí já tinha conversado alguma coisa com um plano B, que por coincidência era o Igor Rabelo. E aí, quando eu cheguei na concentração do São Paulo no dia seguinte, que era mais ou menos por volta de meio-dia aqui do Brasil, 10 horas lá, logo recebi a informação, estava todo mundo lá, né? Tava, a cúpula toda do São Paulo estava lá, recebi a informação, o Tolói não deu certo, e nós estamos bem adiantados com relação ao Igor Rabelo, isso já na segunda-feira, bem adiantados. E à noite, com o Fluminense também já na Colômbia para enfrentar o América de Cali, veio a notícia de que a coisa estava esfriando por uma entrada do Fluminense na jogada. E, cara, e tá dentro, cara. Assim, você deu a informação, podia ter sido um cara do Rio, podia ter sido um cara de BH, podia ter sido... Enfim, tá todo mundo, Fluminense, Atlético, São Paulo, 3 grandes torcidas envolvidas, 3 grandes clubes, tem muita gente apurando. E às vezes cai no colo, como caiu no seu colo a informação. Tem que dar. Você amarrou 2 pontas, uma do comprador e uma do atleta, tem que dar. E o Atlético, que era a terceira ponta, estava meio que, usando palavreado assim, até meio chulo, estava meio que cagando para a situação, entendeu? Tipo, se ele acertar, acertou, se não acertar, não acertou. Então a terceira ponta nem era tão importante, que era uma ponta que estava meio tipo assim, faz o que vocês quiserem aí, eu só dou a liberação e pronto. E aí, cara, mercado, o Fluminense chegou, proposta maior, além de proposta maior, mais tempo de contrato do que o São Paulo queria oferecer. O São Paulo queria oferecer o que está oferecendo para o Tolói, 1 ano e meio. Ofereceram para um cara de 30 anos, 2 anos e meio. É uma diferença considerável pela idade do Igor Rabelo. É considerável, né? E aí o Fluminense levou a melhor. Mas mesmo assim, quando eu saí do vestiário do Atanásio Girardot, estava saindo. Eu tinha acabado de fazer a zona mista, estava saindo. O ônibus de São Paulo estava lá ainda e uma pessoa me falou assim, não descarta ainda o Igor Rabelo. Não dá como fechado. Porque ele estava esperando, de repente, que aquela cláusulazinha que eu citei não fechasse com o Fluminense e o São Paulo voltasse a briga. Só que fechou tudo e o São Paulo foi para cima de novo do Tolói. E acho que fez, assim, não querendo comparar, mas já comparando, acho que o Tolói tem uma história mais bonita, né? Já passou pelo clube e tal. Eu, se tivesse assim no mercado, tivesse no Para o Ímpar para escolher time, tivesse o Igor Rabelo e o Tolói, com todo respeito ao Igor Rabelo, eu no Para o Ímpar, se ganhasse, traria o Tolói também pela história que ele tem no São Paulo, por se identificar com a torcida, algo que o Igor Rabelo teria que conquistar numa idade já um pouco avançada. Então acabou assim, o errado dando certo, na minha opinião, e é o Tolói que vai ser o zagueiro do São Paulo aí por mais uma temporada e meia. Boa, Edu, obrigado aí pela tua informação. Eu também acho que no final das contas acabou dando certo. O errado, como o pessoal falou, Deus escreve certo por vazamentos tortos, como o pessoal brincou hoje aí. Então, assim, como São Paulino, a gente brinca e segue em frente, mas é isso. Queria ouvir a tua opinião. O jornalista não resolve, né, Zanqueta? Ele dá informação, ele apura tal, só que ele não tá ali na hora de assinar o contrato, não fica no cara, assina que eu dei informação, você tem que assinar, porque agora... Não, cara, pode acontecer um monte de coisa, cara, é uma coisa da vida do jogador que está assinando, um contrato da vida do cara. Pode ser que tenha alguma coisa ali que não foi conversada verbalmente e que afeta demais o acerto. E aí não é um erro, não é um furo, não é uma barrigada, é uma circunstância. O São Paulo nunca negou que estava negociando. Então, só por aí, você já sabe que não é um erro. O São Paulo nunca negou que estava negociando.